Olá pessoal, chegando aqui com vocês com mais um bate-papo, e hoje a gente vai conversar sobre o temor do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa, claro, e seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu queria, pessoal, pedir, antes de falar do assunto, queria pedir para vocês assinar o canal, isso mesmo, e também ativar as notificações, tá bom? Se você fizer isso, eu ficaria felicíssimo. Temor é uma coisa que é muito importante, né, na vida do cristão. Você temer significa respeitar, significa honrar, né, segundo os princípios espirituais, né? Ou seja, o temor, a gente pode até dizer que, só um minutinho, pessoal, o temor ele influencia muita coisa. Ele é uma regra de conduta, né? Ou seja, a pessoa, para demonstrar que teme a Deus, né, existe ali uma série de condutas, né, que ele tem que ter justamente para provar que realmente ele teme a Deus ou que ele não teme a Deus, né? Em Provérbios capítulo 4, versículo 9, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ali a gente observa que quando Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, quando ele diz que é o princípio, quer dizer o início, né? O início é um pilar, então é um degrau, entendeu? Ou seja, as pessoas que temem a Deus, a tendência delas é justamente crescer, né, espiritualmente. São pessoas que têm maturidade, são pessoas que têm, né, um respeito pelas coisas divinas, né? E elas têm essa atitude porque elas amam a Deus, né? E esse amor, ele se manifesta, né, através daquela conduta que a pessoa tem diante de Deus. As pessoas que temem a Deus, pessoal, elas só têm a ganhar, elas só tendem a crescer cada vez mais. Elas crescem em relacionamento, elas crescem em intimidade, elas crescem em comunhão, elas crescem também em conhecimento, não é? Elas crescem no sentido horizontal, nos relacionamentos com os homens, não é? Com a sociedade. Ela aprende com os erros dos outros e ela principalmente tem um relacionamento vertical, que é o relacionamento com Deus, né? Observe que Jesus, a Bíblia diz que Jesus crescia, né, em sabedoria diante de Deus e dos homens, né? Ou seja, o crescimento de Jesus, ele era horizontal e era também vertical, né? E ele tinha um temor, né? Ele temia o Pai, né? Ele respeitou o Pai. Entende, pessoal? É isso. Temor é isso na nossa vida. Muitas vezes a pessoa no caminhar, né? Quando a pessoa entra nesse caminhar que a gente chama o caminhar espiritual, o caminhar da fé, não é? Enfim, o ser cristão, o ser discípulo, enfim, a pessoa quando inicia, ela inicia com aquele temor, aquele temor que, né? Mas muitas vezes, pessoal, durante o tempo, as pessoas vão perdendo a essência, né? Vão perdendo a liga, como diz, vão perdendo o contato, vão se distanciando, né? E a conexão, ela fica um pouco interrompida quando falta o temor na vida da gente. Em 2 Samuel, capítulo 7, antes de comentar, né, Samuel, eu queria falar, por exemplo, de um casal que perdeu o temor, né? Lá na frente, esse casal chama-se Ananias e Safira, né? Eles eram casados, né? E eles perderam o temor, eles mentiram diante do altar, né? Eles mentiram diante de Deus. E ali o que acontece foi que houve uma grande tragédia. Os dois morreram, né? Naquela época, na igreja primitiva, não é? Porque eles mentiram, não é? Eles fizeram um voto, ninguém é obrigado a fazer voto, não é? Mas aquele que faz, né? O próprio Deus diz que tem que cumprir. E ele tinha feito aquele voto, né? Mas aí ele foi tipo assim, ele se arrependeu, né? Aí quando ele se arrepende, ele combinou com sua esposa, né, para cumprir aquele voto pela metade, né? Ou seja, ele faltou o temor, né? Ele não teve temor de Deus ali no coração dele, conjuntamente com sua esposa. Então ele morre, né? Aí quando ela chega no templo, que vê aquele alvoroço, pergunta o que foi, o que está acontecendo, aí disseram, teu marido morreu agorinha. E ela foi ver, quando ela foi ver, teve uma parada cardíaca. Acredito que foi parada cardíaca, morreu de repente, né? Entendeu? A Bíblia não diz se é parada cardíaca, se foi derrame, se foi infarto, alguma coisa desse tipo, né? Eu sei que ela morreu ali e foi enterrada com seu esposo, né? Ali foi falta de temor, isso mesmo. Hoje em dia, as coisas
acontecem, mas a gente não vê as pessoas assim morrer, não é? Porque hoje a situação é espiritual, né? As pessoas morrem espiritualmente, porque não honram a Deus, não tem aquele temor, aquele devido respeito, né? Honrar a Deus significa você sim, sim ou não, não. Se você fez um voto, né? Você tem que cumprir e ir até o fim, né? Por isso que é muito sério, as pessoas às vezes banalizam as coisas, e as coisas banalizadas já demonstram, claro, que há uma falta de temor muito grande no coração das pessoas, né? Isso entristece, claro, o Espírito Santo e entristece o próprio Deus, porque é falta de reconhecimento, né? Ou seja, em relação à sua aliança com Ele, não é? A aliança dele com você, aliás, entende, pessoal? Lá em 2 Samuel capítulo 7, a gente vai observar que um homem por nome de Abinadab, isso mesmo, ele recebeu na sua casa a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, pessoal, ela representava muita coisa para Israel. Isso representava autoestima espiritual, posso usar essa palavra, ou seja, porque a Arca ela tinha sido um instrumento, né? Ou seja, toda vez que tinha uma guerra, a Arca ia na frente, né? Com os sacerdotes tocavam as trombetas e toda aquela coisa toda, não é? A Arca esteve ali no Rio Jordão, no Mar Vermelho, esteve, enfim, em batalhas, né, lá em Jericó e em outros lugares, e assim sucessivamente. Ou seja, a Arca era um símbolo da presença e da glória de Deus, entende o que eu estou querendo dizer? E Abinadab, não é, quando os filisteus eles pegaram a Arca, e com pouco tempo eles devolveram a Arca e foi justamente para a casa de Abinadab. E ela ficou ali durante 20 anos, foi 20 longos anos. E Abinadab era sacerdote, nada aconteceu, não aconteceu nada na casa dele, e nem na vida dele, nem na família dele, não é? Isso a gente vai ver agora que a Arca, Davi, quando assume, né, o reinado, você vê que antes de Davi, quem foi o primeiro rei de Israel? Foi Saul, né? Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul assumiu o reinado, na época já estava a Arca da Aliança na mão de Abinadab, não é? Mas Saul ele não tinha intimidade com Deus. Ele teve no início, foi aquela intimidade emocional. Isso. Muita gente tem essa situação, né? Ou seja, ele tem aquele envolvimento no início, tal, aquela euforia, aquela alegria, aquele êxtase, né? Mas tudo no início. Depois ele vai esfriando e vai perdendo contato com o sobrenatural, porque não foi passado, não foi ensinado realmente a forma. Não é que seja uma forma, mas como que tem que se proceder, né? Ou seja, como realmente tem que se conduzir, né? Através da palavra de Deus, que ela que mostra, ela que é o caminho, ela que é a bússola, não é? Ela é o modelo. É por ela que a gente tem que se conduzir, não é, pessoal? Então, as pessoas muitas vezes se perdem no caminho por causa disso, né? Porque elas muitas vezes idolatram homens, né? Enfim, todo homem é falho. E aí ela se esquece da palavra, né? Que a palavra é o guia, é o mapa, é ela que deve moldar o caráter do ser humano. E as pessoas vão se perdendo, né? Vão perdendo os referenciais espirituais, né? E o que acontece foi que essa arca ficou ali 20 anos na casa de Abinadab, não houve nenhum tipo de nada, não houve nenhum tipo de manifestação. Saul também não trouxe, não é, essa arca para Jerusalém. Porém, Davi, quando assume no caso o trono, né, não é, em Israel, que ele é conclamado rei mesmo assim de Jerusalém, ele teve um desejo, foi de trazer a arca, não é? E enfim, houve um acidente no trajeto. Voltando, na verdade a arca ficou na casa de um homem chamado Obed-Edom. Veja bem, pessoal, Obed-Edom, ele era um fazendeiro, um sítiozinho, né? E aí o que acontece, Davi disse, não, vamos deixar essa arca aqui. E a arca ficou 3 meses e aconteceu lá uma reviravolta, um extraordinário de Deus, uma revolução. Deus começou a fazer coisas grandes na vida de Obed-Edom por causa da arca, não é?
E o que acontece, a gente vê ali a diferença entre Abinadab e Obed-edom, né? Ou seja, a arca ela começou, ou seja, Obed-edom, quando ele olhava para a arca, ele olhava, sabe, e tinha em memória o que tinha acontecido com aquela arca, o valor que ela tinha, entende? É isso que eu queria dizer. Ou seja, quando as pessoas menosprezam aquilo que, né, o espiritual, né, as pessoas elas vão cada vez mais se afastando desse contato, não é? Vão se afastando do contato do sobrenatural, não é? E se tornam pessoas ativistas, não é? Ela não sai do templo, ela não sai daquela denominação, não, mas ela se torna tipo um ativista, né? Um ativista sem propósito, não é? Ela não tem mais propósito na vida dela, né? Propósito de difundir o reino de Deus, enfim, de levar o reino de Deus à frente, avante, não é? Entende o que eu estou querendo dizer? Porque ela perdeu o propósito no meio do caminho, entende? Então Abinadab, ele, durante 3 meses houve essa revolução extraordinária. De fato, chegou a Jerusalém essa notícia. Chegou a notícia em Jerusalém que ele, os animais, sua esposa, seus filhos, o sítio estava frutífero, tudo transformado, né? E aí isso chamou a atenção de Davi na época, e Davi mandou buscar a arca. Só que Obed-edom, no caso, ele tinha, como se diz, um referencial muito grande ali, não com o objeto arca praticamente, mas ele entendia o significado, né? A simbologia, o simbolismo que aquela arca trazia, não é? E o que acontece é que quando Davi ele vai buscar a arca, Obed-edom ele se oferece para ir para Jerusalém, isso. E ele vai para Jerusalém e se torna o guardião da arca. Ele se tornou guardião da arca, também se tornou um grande levita, e se tornou também, não é, uma pessoa que auxiliava ali no templo, entende o que eu estou querendo dizer? Então ele foi influenciado por toda aquele simbolismo que havia ao redor da arca, e o temor de Deus estava na vida dele, e aquele homem foi projetado, não é, de uma forma, podemos dizer, sobrenatural, não é? Ou seja, ele cresceu. Então o temor de Deus leva as pessoas a crescer, não é? Leva as pessoas a crescer, enquanto aqueles que não honram e não têm temor, não é? A gente vê muito isso aí no mundo, na sociedade, não é? As pessoas que menosprezam a Deus, né? Mas o homem passa, porque o homem é como Jesus disse, né? É como uma flor que cai e seca-se e o vento leva. Logo, para você se lembrar delas, você tem que ir para um livro, tem que ir para a internet, enfim, porque a memória das pessoas, ela vai embora, o ser mortal, não é? Então, qual o caminho para você manter-se temendo a Deus, né? Essa é uma grande pergunta, não é? Qual seria a resposta? Você tem a resposta? A resposta, eu acredito que o caminho, qual é o caminho, né? O caminho sempre será observando a palavra de Deus. Davi fala: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, não é? Ou seja, a observância na palavra de Deus é que vai preservar, né, o ser humano. Isso vai guardar o ser humano, não é? Vai proteger e vai guiá-lo até a eternidade, não é? Quando ele teme. Jesus, ele fala a uma das 7 igrejas da Ásia, não lembro se foi a igreja de Filadélfia no momento, mas foi uma das 7. Ele diz assim: volta-te ao primeiro amor, né? Aí a gente entende, o que é que a gente pode entender com isso aí? Nós podemos entender que as pessoas, com o tempo, elas vão perdendo aquela liga, né? A essência, o amor primeiro, né? Entende? Vai perdendo aquele sentimento, vai perdendo aquela espiritualidade, não é? E as pessoas, elas vão esfriando na fé, não é? Esfriando na fé, logo elas vão manifestar vários tipos de comportamento, não é? Comportamentos que não agradam a Deus, porque perdeu o temor. Então, a partir do momento que a pessoa perde o temor, ela começa a entrar no misticismo alienado, racional, não é? E ela começa
a viajar na maionese, né? E começa a ter vários tipos de definições, até mesmo de quem é Deus. Aquela questão, né? Deus é amor, claro que Deus é amor. A Bíblia diz que Ele amou o mundo, né? Mas o amor de Deus, ele tem limite, tem limite. Ele tem justiça no amor de Deus. Muitas pessoas não veem isso, né? As pessoas veem o lado da definição moderna do que é o amor de Deus, né? Deus ama fulano, ciclano e beltrano do jeito que ele está. Realmente Deus ama do jeito que está, né? Agora, quando você vem para Ele, você tem que seguir o seu exemplo, né? Ou seja, ser transformado. A mente, ou seja, a metanoia na cabeça do ser humano, né? Só quem pode mudar a cabeça do ser humano. Quem é que pode mudar? Ninguém muda não, pessoal. Ninguém tem poder para mudar a mente do ser humano não. Por quê? Porque o homem está no pecado. O homem estando no pecado, ele está na escuridão. Ele não consegue ver a luz espiritual, entende? Então, e quem é que pode mudar a mente do ser humano? Somente o Espírito Santo, a palavra de Deus, o sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz, o seu sacrifício, não é? Ok? O entendimento espiritual pela fé da sua ressurreição, de que ele vive para sempre, que governa e que está ali, não é? Está ali aguardando o ser humano confessar os seus pecados para que ele possa perdoar e aquela pessoa ser uma nova criatura através da fé, não é? A partir de então você tomou posse, e claro, o temor de Deus entra no seu coração. E entrando no temor de Deus no seu coração, claro, você vai viver um novo tempo na sua vida. Bom, pessoal, aqui foi só um bate-papo, tá certo? Eu estava ali com a pastora ali conversando, eu disse, aí a pastora foi ajeitar o cabelo, e eu digo, eu vou gravar ali alguma coisa. Não trouxe referências bíblicas, mas fica aí com Provérbios 4:9, Atos, naquele caso ali, Ananias e Safira. Fica aí com a questão de 2 Samuel capítulo 7, ok, em diante. Tá ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui, mas antes eu queria pedir para você olhar o link do meu livro Superação, ok? E também tem um link de marketing digital. Eu acho que ninguém vai chegar ao final desse vídeo não, mas se chegar, você chegou, né? Então tem um link aqui do curso de marketing digital, o melhor curso do Brasil, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.